Olha só, eu não sei como eu vou fazer isso aqui ainda, mas eu preciso gravar, mostrando para vocês aqui a tela do meu computador. Por quê? Porque aquele vídeo que eu postei sobre o Fuca e o Luca deu o que falar. No bom sentido dessa vez, olha só. Tiveram amigos meus, professores, que vieram me perguntar a respeito disso e tal. Então, eu vou explicar um pouco melhor. E para isso, dessa vez, eu vou trazer vocês aqui para minha tela. Então, eu vou deixar dividido. Vocês estão vendo nesse momento. Isso aqui é um gráfico que eu comecei a criar ele em 2021. E é o seguinte, eu comecei a criar esse gráfico aqui em 2021, só que nós tivemos algumas atualizações. Dentre as atualizações que nós tivemos, foram exatamente a idade do Luca, que seria o último ancestral comum. Que é comum, né, ou pelo menos grande parte das pessoas que gostam do assunto sobre as nossas origens, né, associam o Luca, que seria Last Universal Common Ancestor, né, que seria o último ancestral comum, como sendo como tendo uma relação com a origem, né, da vida na Terra, como se fosse o primeiro organismo vivo do planeta. E não é bem isso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, olhando aqui para minha tela agora, a gente tem um gráfico de escala de tempo, né? Então, você está vendo aí que a gente só tem um eixo. É um, assim, não é bem um gráfico, né? Mas para a gente entender, conseguir visualizar melhor, né, as coisas no sentido de escala de tempo, né? Então, se você pega o cursor aí embaixo, né, na flechinha do lado direito inferior, isso está em direção ao futuro, né? Então, nós estamos lá na frente. A escala de tempo aqui desse gráfico é bilhões de anos, né? Então, suponha que você quer olhar para o passado, que está, portanto, no extremo esquerdo inferior aqui do gráfico, né? Suponha que você quer olhar o que estava acontecendo há 4,2 bilhões de anos atrás. Você sabe, portanto, que essa é a região que você vai ter que olhar, né? Sendo assim, vamos lá. Vamos contar um pouco dessa historinha aqui, começando do Sistema Solar, que provavelmente se formou ali por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, né? Isso acontece devido à formação do Sol, que antes de se tornar uma estrela, essa nuvem de gás e poeira se aglomera pela gravidade, e assim que ela atinge um número X de matéria, a estrela se forma, o Sol nasce. E as matérias resultantes desse processo, os detritos que sobram ali e passam a orbitar esse núcleo central, que seria o Sol, né, a estrela já formada, propriamente dita, elas passam a orbitar essa massa central e com o passar de alguns milhares de anos, milhões de anos, essas matérias vão se reunindo cada vez mais e formando os planetas, satélites naturais, cinturões de asteroides, enfim. Quanto mais massa aglomerada, maior a tendência do planeta ser redondo, né? Ou do satélite natural ser redondo, ter a forma esférica. Beleza. Então, o nosso planeta, né, a Terra primitiva, ela se formou ali por volta de 4,5 bilhões de anos. Então, essa é a idade do planeta Terra. E aqui já começam as atualizações. A gente tem evidências que os oceanos primitivos do planeta Terra, eles passam a existir por volta de 4,3 bilhões de anos. E isso já tem que estar relacionado aí com esses materiais orgânicos que vão servir eventualmente para originar a vida, né? Então, um pouquinho depois ali de 4,3 bilhões de anos, a gente teria então o que eu comentei no vídeo, que seria o Fuca, que seria o primeiro ancestral comum. Fuca é uma sigla do inglês, né? Obviamente, seria First Universal Common Ancestor, né? Então seria o primeiro ancestral comum. E é nesse ponto que nós estamos falando sobre as origens, sobre a origem da vida, muito próximo ou muito próximo disso. Então a gente tem algumas evidências hoje, né? Nós temos 6 hipóteses aceitas no momento, as mais possíveis que possam ter originado a vida na Terra. A primeira hipótese seria das lagoas tépidas, quando fizeram o experimento de Stanley Miller, que você já ouviu falar, é relacionado com a hipótese das lagoas tépidas, que hoje em dia a gente sabe que ela não é tão bem aceita assim por conta do experimento mesmo na qual ela foi reproduzida. Então tentaram reproduzir as condições da Terra primordial, só que erraram na forma como a atmosfera da Terra primitiva deveria agir. Não contaram com uma atmosfera redutora. Então existe um erro de experimento. Então, nesse sentido, essa hipótese ela já não seria a mais aceita. Então nós temos das lagoas tépidas, temos da panspermia ou neopanspermia, que trabalha com a possibilidade de que essas moléculas orgânicas tenham vindo do espaço por meio de algum meteorito ou de alguma rocha espacial, que são as sementes do universo, e quando elas encontram um planeta ou um satélite natural propício, com as condições adequadas, ela vai, portanto,
provavelmente gerar vida, né? Então os planetas seriam semeados por essas sementes que vagam erroneamente no espaço. Então essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese seria geysers nucleares, que são fissuras na crosta da Terra que tem bastante movimentação bioquímica ali em relação à temperatura, à umidade, então isso poderia também gerar vida. Nós temos uma quarta hipótese que seria dos vulcões arqueanos, né? Então nós sabemos hoje que existem alguns micro-organismos, né, que são classificados como extremófilos. Extremofilo seriam animais, micro-organismos que têm afinidade com condições extremas, né? Então nós temos micro-organismos hipertermófilos que vivem ali muito próximos a vulcões, ou seja, eles resistem a altas temperaturas, né? Não só resistem, como eles foram adaptados, então eles vivem nessas condições. E como a gente sabe que a Terra primordial devia ser quente, com atividades vulcânicas e sísmicas, isso se torna uma hipótese também. Além dessa hipótese, nós temos, deixa eu me lembrar aqui, a, a quinta hipótese seria a de que tem existido vida em Marte no passado, né? Então, hoje em dia nós já sabemos que Marte ele foi habitável, não significa que ele foi habitado, são coisas completamente diferentes. O fato é que se Marte ele foi habitável, e nós sabemos que já ocorreu água em Marte também no passado, nós sabemos também que Marte também contava com um ciclo de carbono, mesmo que nós temos aqui no planeta Terra. Então, sabemos que Marte foi habitável. Então, essa hipótese ela conta com a possibilidade de que uma espécie de meteorito pode ter se chocado com o planeta vermelho, ricocheteado aqui para a Terra e trazido moléculas orgânicas de lá. E assim a vida deve se iniciar. E a sexta hipótese, e a mais aceita até o momento, seria as hipóteses das fontes hidrotermais. Fontes hidrotermais, elas acontecem em ambientes onde tem água, no leito oceânico, onde nós temos fissuras mesoatlânticas, onde, se a gente considerar o oceano primitivo, provavelmente, ao que tudo indica, eles eram ácidos, né? Eles tinham uma acidez muito atenuada. E quando você tem uma fissura no leito oceânico, e essa água do oceano primitivo, ela entra nessa fissura, lá embaixo, provavelmente, do leito, as coisas eram mais alcalinas. Então, esse gradiente de concentração, combinado com o processo de serpentinização que existia ali na época, estou falando de bioquímica. Quando a gente está falando da origem da vida, a gente está muito mais em química e bioquímica do que biologia propriamente dita, tá? E a química não é uma área que eu domino tão bem. Então, eu estou explicando dentro do que eu entendi a respeito dos artigos que eu li, tá? Então, esse processo de serpentinização, a troca desse gradiente de concentração, de água mais ácida com a mais alcalina, uma temperatura mais alta ali do oceano também, com essas fumarolas hidrotermais na água, isso provavelmente arranjou as moléculas orgânicas e formou os primeiros organismos. Então, essa é a hipótese mais provável de vida, sobre a origem da vida aqui no planeta. Uma das evidências que reforçam ou que sustenta essa hipótese é que nós observamos que existem extremófilos também que habitam nessas fontes hidrotermais ou muito próximas ou muito próximos delas. Então, essa é a hipótese mais provável que nós temos. Então, voltando aqui para o nosso grafo, olhando, observando que o planeta primitivo ele já contava com o oceano ali, e os oceanos primitivos deviam ser muito mais rasos, obviamente, né? A gente sabe que parte da água do planeta Terra não é daqui, então uma parte da água tem origem extraterrestre, né? Porque eventualmente sei lá, alguns cometas ou alguns outros tipos de materiais que viajam pelo universo são constituídos na sua maioria por gelo, né? Então, quando ele se choca num planeta que é muito quente, como a Terra primitiva, com atividades vulcânicas e sísmicas, esse material tende a derreter e trazer para nós a água na sua forma líquida, que, portanto, iria somar com a água que já tinha aqui. Mas esses oceanos primitivos provavelmente eram muito mais rasos do que os oceanos atuais, obviamente, né? O fato é que, nesse período, essas fumarolas provavelmente já existiam e elas que geraram ali o primeiro ancestral comum da vida na Terra. Bom, há 4,2 bilhões de anos atrás, toda essa ramificação do Fuca provavelmente levou ao que nós chamamos hoje de LUCA, que seria Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum de toda a vida na Terra existente hoje, na atualidade. Então o Luca, ele não é um ancestral de toda a vida que já existiu, mas sim da vida existente hoje. Então nós sabemos aí que nós temos os 3 domínios da vida, né, que a biologia classifica como arqueia, bactéria e eucariontes, e o Luca seria o ancestral desses 3 domínios, digamos assim, para ficar mais fácil de entender.
E o que é interessante, se você olhar aqui, é que nós temos grandes eventos muito próximos aqui. Então, o que assustou a gente é justamente a proximidade com que esses eventos extremamente importantes ocorreram, né? Nós não esperávamos que a vida ela deveria ser tão antiga como o artigo publicado na Nature em 2024 tem mostrado para nós. É um artigo muito bem estruturado que não foi desenvolvido por um ou dois cientistas, foram um grupo, né? Foram diversos cientistas ali, obviamente são especialistas, né, nessa área, no estudo sobre isso, que conseguiram utilizar dois métodos diferentes ali, sendo um deles a metodologia de movimento browniano geométrico e a outra seria dos relógios moleculares, né? E esses dois métodos diferentes apontaram para a idade do Luca como sendo há 4,2 bilhões de anos. Antes dessa atualização, a ciência aceitava que a vida deveria ter ocorrido aqui, ó, onde está o meu mouse agora, há 3,8 bilhões de anos. Então, olha só a diferença de onde ocorreu a formação da Terra até aonde nós entendíamos que seria a origem da vida. Agora está tudo muito mais próximo. O que significa que, logo que a Terra se formou, passaram-se 200 milhões de anos, isso é muito pouco na escala geológica, na escala de tempo do universo, e os oceanos, juntamente com moléculas orgânicas e os primeiros organismos, já começaram a existir. Esse intervalo de tempo é absurdo, é muito rápido. Isso significa que a vida precisa de uma brechinha, de uma pequena brecha para que ela possa ocorrer. Isso é assustador. A gente não esperava isso. Bom, e o artigo também traz uma implicação dentro do estudo que é de que o Luca ele já seria um organismo complexo, né? Um organismo que tem ali no seu material genético por volta de 75 milhões de bases nitrogenadas, codificando por volta de 2.600 proteínas, o que significa que ele já era um organismo muito complexo, praticamente uma célula procarionte. Bom, seguindo com o gráfico, as evidências mais antigas de vida que nós temos são os estromatólitos, né? Que são essa espécie de rocha aqui que eu estou passando o cursor do meu mouse, que seriam um subproduto das cianobactérias, né? Então, as cianobactérias, como um subproduto, elas deixaram aqui esses vestígios fósseis que a gente tem a possibilidade de datar, e eles datam de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Bom, e lá, 2,4 bilhões de anos atrás, olha só o tempo que esses organismos ficaram existindo aqui na Terra. Então, praticamente 1 bilhão de anos depois que esses organismos ficaram existindo, e no seu modo de respiração eles excretavam oxigênio, esse oxigênio ele vai saindo para fora dos oceanos e formando a nossa atmosfera. Então, esse evento aqui da grande oxidação há 2,4 bilhões de anos é quando surge aproximadamente, né, esse período aqui, quando surge a nossa atmosfera. Então a Terra ela não veio com uma atmosfera pronta. A nossa atmosfera ela foi gerada por esses micro-organismos que existiram aqui e ainda existem até hoje, mas que foram capazes de gerar essa atmosfera. E aí somente há 2 bilhões de anos atrás é que surgem as células mais complexo não seria o mais adequado, todo tipo de vida é muito complexo, mas as células mais atuais, né, que contêm mais organelas, né, que contêm um núcleo, que inclusive nós sabemos que tem até bactérias dentro da célula, né, que são as mitocôndrias. Se você olhar a estrutura das mitocôndrias, você repara que é estruturalmente igual uma bactéria procarionte, o que significa que essas células mais atuais na história da evolução, as eucariontes, elas fagocitaram, né, essa bactéria, provavelmente por uma espécie de simbiose. Então, elas trocavam favores, né, como se a bactéria desse para a célula energia, em forma de ATP, enquanto que a célula mais recente na história da evolução dava para ela, enfim, um lugar seguro para ficar e alimentos, enfim. Uma espécie de simbiose. Eu estou simplificando muito aqui, tá, pessoal? Então, essa simbiose funciona tão bem que hoje todas as células atuais carregam essas estruturas que hoje nós chamamos de mitocôndria, mas que no passado nós sabemos que foram bactérias que foram fagocitadas pelas células eucariontes. Bom, então esse é um resumaço aqui por meio desse gráfico, só para explicar para vocês os eventos, pelo menos alguns dos mais importantes sobre a história da vida no nosso planeta, para vocês verem que é tudo muito recente.
né? É tudo muito recente, muita coisa importante ocorreu também muito próximo, né? E é isso. Num próximo vídeo eu vou trazer a explicação sobre os artigos que corroboram isso aqui que eu expliquei. Então, isso que eu trouxe não é algo da minha cabeça, né? Essas datações aqui, esses períodos, não é algo que eu tirei da minha cabeça. Nós temos evidências, nós temos pilares que apontam para tudo isso que eu falei aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer uma explicação mostrando cada artigo falando sobre isso. Artigos que falam da provável formação do sistema solar há 4,6 bilhões de anos, da formação da Terra há 4,5 bilhões de anos, dos oceanos primitivos, das moléculas orgânicas, do Fuca, do Luca, dos estromatólitos como evidências de vida procarionte, do evento de grande oxidação e de quando surgiram as células eucariontes, que são as mais recentes na história da evolução. Demorou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se esse formato vai ficar bom. Eu espero que sim. Se você não me conhece, já me segue. Meu nome é Felipe. Te convido a ver o vídeo que deu o que falar num bom sentido. Então, se você não viu ainda, assiste lá. Tamo junto e até a próxima.